Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos falar sobre a quinta frase desta oração: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O que isso significa? Sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Depois de a gente reconhecer que nós fazemos parte de um povo, chamamos Deus de Pai, mas de nosso Pai. Depois nós reconhecemos que Ele está nos altos céus, depois de nós pedirmos que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, que o Seu nome seja santificado, ou seja, que nós venhamos a adorá-lo de todo o coração, depois que nós venhamos a nos colocar diante dele em total humilhação e dizer que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, porque reconhecemos que ela é boa, perfeita e agradável. Depois disso tudo, Jesus ensina os seus discípulos a começar a orar sobre as necessidades humanas, as nossas necessidades diárias. E a primeira necessidade que Jesus coloca em questão é a questão do nosso sustento diário, o pão nosso. Revoluções já aconteceram no mundo por falta de pão. Muitas e muitas guerras já foram originárias, algumas guerras civis, alguns reinos caíram porque faltou pão para o povo. Isso já aconteceu em toda a história. O pão é uma grande necessidade do ser humano. Nós necessitamos de alimento todos os dias, nós necessitamos de sustento. E é sobre isso que Jesus está querendo colocar diante de Deus em oração, ou nos ensinar a colocar diante de Deus em oração. Tudo que nós temos, tudo que é necessário para as nossas vidas vem da mão de Deus. O nosso pão, o nosso alimento, o nosso sustento é e vem da mão do nosso Senhor, do Deus Todo-Poderoso que governa as nossas vidas. E Ele está dizendo, está ensinando os seus discípulos, não vivam com ansiedade com aquilo que vai acontecer no dia de amanhã, mas vivam o dia de hoje e agradeçam pelo sustento de vocês no dia de hoje. Nós somos muito mal agradecidos, nós não reconhecemos que Deus tem cuidado de cada um de nós. E quando Jesus está ensinando essa oração, está dizendo para os seus discípulos, reconheçam, sejam gratos a Deus, porque Ele tem cuidado da vida de vocês, Ele cuida de cada um de vocês da forma dele. Já que vocês agora pertencem a Ele, Ele não vai deixar vocês na mão, vamos dizer assim, mas Ele tem cuidado de vós. Mas sejam verdadeiramente agradecidos e coloquem-se diante de Deus em petição sempre que vocês sentirem essa necessidade de alimento. Ele é o alimento de vocês. Então Ele quer dar para vocês o pão de cada dia. Ele quer alimentar as nossas vidas de acordo com as nossas necessidades. Mas o pão também representa outras coisas conforme o ensinamento bíblico. Jesus ensina e Ele fala principalmente ao inimigo, quando ele é tentado, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, lembrando de um versículo do Antigo Testamento. E ele está querendo dizer, eu sou totalmente dependente de Deus, eu preciso sim do pão, e eu preciso totalmente do pão para viver, mas eu também preciso da presença de Deus para viver. Eu que agora sou seu filho, eu que agora sou pertencente à família de Deus, eu reconheço essa total dependência, que o meu sustento não vem apenas do alimento que Ele me dá, mas o meu sustento vem da sua própria presença. Eu necessito de tudo que vem de Deus. Eu necessito de cada palavra que vem da boca de Deus. Eu necessito porque isso é alimento para a minha vida. E então Jesus está ensinando aos seus discípulos que vocês precisam entender isso. Vocês precisam, no relacionamento com Deus, vocês precisam se submeter ao sustento e à condução de vida que Ele quer dar para cada um de nós. E nós dependemos não somente do nosso alimento diário que Ele nos provê, mas nós também dependemos totalmente de tudo que Ele é e de tudo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E essa verdadeiramente é a grande provisão espiritual que nós precisamos para caminhar e continuar caminhando em Cristo Jesus. Então, queridos, aprendam isso. Aprendam a depender de Deus, não apenas no físico, mas também no espiritual. E reconheçam que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é o grande sustento para as nossas almas. Você precisa de Jesus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias, assim como você precisa se alimentar de pão ou de alimento todos os dias da sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que você entenda isso e que Deus te dê toda a provisão que você precisa para viver todos os dias da sua vida.